O presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que não vai depor no inquérito que investiga a suposta interferência dele na Polícia Federal. Em nota, a AGU afirma que Bolsonaro declina da oportunidade de depor unicamente por meio presencial e que a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril provou que são infundadas as acusações do ex-ministro Sérgio Moro referentes à suposta interferência na PF por parte de Bolsonaro. Neste momento, a relatoria do inquérito é do ministro Alexandre de Moraes. Vale lembrar que o presidente pode faltar ao depoimento, mesmo se a PF marcar uma data sem que ele seja punido, porque em 2018 o Supremo proibiu condução coercitiva para depoimento. Agora é a sua vez, com a sua opinião sobre a postura de Bolsonaro em relação ao depoimento neste caso. Caio. Nonato, eu começo então repisando aqui um ponto pacífico, dessa discussão entre mim e o Dr. Bruno, que é: o presidente tem total respaldo legal e jurisprudencial para declinar do convite ao depoimento presencial, Até porque, ao contrário do precedente, fixado por uma decisão, do ex-decano, ex-ministro Celso de Mello, o presidente da República, nesse caso, ele não é sequer indiciado nem réu. Ele é investigado, ou seja, um outro status processual em que a presunção de inocência é mais robusta. Bom, enfim. No julgado mais recente sobre a necessidade de depoimento presencial envolvendo a autoridade máxima da presidência da República, o Supremo e o Ministério Público Federal, eles entenderam que o presidente poderia se manifestar por escrito até 24 horas após o recebimento das perguntas. À época, o ministro Fachin avaliou que essa forma aí de depoimento ela não prejudica as investigações e destacou, aspas, a excepcionalidade da investigação em face do presidente da República, que é um cargo com inúmeras atribuições de repercussão nacional, cujo tempo deve ser utilizado, ou deveria ser utilizado, com máxima inteligência e produtividade, até por uma questão de interesse público. Mas sim, em 2017, o STF entendeu que o depoimento presidencial poderia ser por escrito. O que muda agora em 2020, em plena pandemia, então uma razão a mais para a gente evitar interações presenciais? Mudou o presidente, Nonato. Então, antes era o senhor Michel Temer, hoje réu por corrupção, que tinha uma relação, vamos dizer assim, muito harmônica com o Supremo Tribunal Federal, gozando inclusive de amizade pessoal com alguns ministros, e agora o presidente é o senhor Jair Bolsonaro, que direto ou indiretamente já infligiu uma série de constrangimentos públicos aos ministros do Supremo, que detestam críticas, que investigam opositores políticos, que comparam o governo com o regime nazista e que afirmam que as Forças Armadas participam de um genocídio, além de dizer que os apoiadores do presidente, aspas, desprezam a liberdade e odeiam a democracia. Isso demonstra o quê, Nonato? Isso demonstra que esse STF atua com viés, ele atua com parcialidade e, acima de tudo, ele é casuísta, ou seja, ele toma decisões não baseadas no mérito, mas em razão da pessoa envolvida. Então, quando era um presidente aliado, um presidente amigo, hoje réu por corrupção, reafirmo isso, o tratamento era um. Agora o tratamento é outro, bem diferente, embora a situação em análise seja muito similar. É feio, mas é assim que funciona. Mas recapitulando aqui, então eu citei 3 razões que tornam a postura do presidente defensável. Primeiro, a conduta é lícita, conforme a legislação, e alinhada aos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Segunda razão, como reconheceu o próprio STF no julgado anterior, o presidente da República tem atribuições de interesse nacional, Então, se a sua presença não é essencial para o esclarecimento dos fatos, e é óbvio que não é, que podem ser elucidados aí por escrito, ela não deve ser imposta. E terceiro, na terceira razão, mobilizar o presidente, toda a sua equipe, todo o seu staff, forçando-os aí a interagir presencialmente de forma desnecessária em plena pandemia, contraria o bom senso e o interesse público. E além disso, para fechar, esse processo ele está esvaziado no seu mérito. Por quê? Primeiro, o ex-ministro da Justiça, cujas declarações ensejaram a investigação, afirmou que nunca atribuiu crime ao presidente da República. Então, ao contrário do que diz o Dr. Bruno, não houve acusação nem por parte do ex-ministro Moro, nem por parte da Procuradoria-Geral da República. O STF não suspendeu as mais nomeações para a Polícia Federal, e o nome que foi barrado foi reconduzido à Diretoria-Geral da ABIN. O vídeo da reunião ministerial não constitui prova de que houve interferência indevida do presidente em investigações policiais e, finalmente, a Polícia Federal, comprovando a sua independência, conduziu já em junho uma ampla operação cujo alvo eram apoiadores do presidente da República. Então aí é mais fácil imaginar por que o presidente não quis falar.